todos, meu nome é Jonatas, né? E na aula de hoje nós veremos sobre congruências lineares, né? Nós iremos trabalhar um pouquinho como resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, né? Da BNCC, Ensino Fundamental, sexta série, né? Matemática. O objetivo da aula é a gente entender congruências lineares, né? O que é uma congruência? O conceito de congruência e sua notação que usamos atualmente, ela foi introduzida, né, por Gauss, quando ele tinha apenas 24 anos de idade, por meio da obra, né, Discussioni Arithmeticae, que é em Investigações Aritméticas, em 1801. Vamos ver um pouquinho, então, algumas propriedades básicas de congruência. Nós não veremos todas, né, porque congruência é um assunto um pouco complicado, né, de se abordar ele por completo. Então, eu vou apenas falar alguns conceitos, né, que a gente vai aplicar na aula de hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre a propriedade básica de congruência, né? Seja M, né, um número natural e A e B números inteiros quaisquer, né? Dizemos que A é congruente, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então nós dizemos que o A, né, ele é congruente, esse símbolo aqui de 3 linhas, né, AB, com o módulo M. Esse símbolo de 3 linhas o Gauss usou para separar do símbolo de igual. Então a congruência ela é tratada com esses 3 riscos, né? É parecido com o símbolo de igual. Então nós dissemos que quando M, né, divide A menos B, o número M é chamado o módulo da congruência. Vamos ver isso aqui através de exemplos, né? Então, o primeiro exemplo aqui, ó, nós temos que o 4 ele é congruente a 1 com o módulo 3. Para pensar sobre congruência, né, nós podemos definir assim. Ó. Então, vamos pensar em um relógio, né, dividido em 3 partes. 0, 1 e 2. Por que em 3 partes? Porque o módulo é 3. Então, eu divido esse relógio em 3 partes. Se eu girar esse relógio no sentido horário, né, até chegar no 4, então eu vou contando, ó, 1, 2, 3, né? Eu chego aqui no 4, nessa posição. Quando eu chego nessa posição aqui, sobra, né, o resto 1. Essa é uma maneira da gente pensar a congruência. Ou, né, se eu pegar o 4, né, e dividir por 3, eu obtenho, né, o resto 1. Então, nós dissemos, né, que 4 ele é congruente a 1 com o módulo 3, porque sobra da divisão 4 dividido por 3, sobra o resto 1. Ou aqui pelo relógio, né, a gente vê que ele para justamente aqui no 1. Né? O 16, congruente a menos 4, a gente vai ter que usar o relógio para entender. Então, vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou contando até chegar a 16. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10, 11, 12, 13, 14, 15. Daí eu pego, vou andando uma casa para frente, tenho 16. Então, o 16, ele parou aqui, ó, em 1, né? Mas se nós contarmos ao contrário, né? Eu vou ter aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, analisando esse relógio ao contrário, né? Se eu analisar esse relógio ao contrário, né? Eu vou ter aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, e aqui eu chego no menos 4. Por isso que a gente fala que 16 é congruente a menos 4, com o módulo 5. Porque se eu fizer esse reloginho, né, eu obtenho o menos 4. Agora, para a gente compreender menos 7 módulo 2, ele fica um pouco difícil de compreender através do relógio, né? Então, como que a gente faz? A gente usa outra propriedade, né? Que se m dividir a menos b, então se o resultado dessa divisão for igual ao número inteiro, né, eu digo que o A é congruente a B. Então, por exemplo, ó, eu vou ter aqui, ó, deixa eu apagar. Então, tem assim, ó, menos 7 é congruente a 5, com o módulo 2. Então, eu tenho aqui o A, eu tenho 5, que é o B, e tem aqui o M. Então, eu substituo os valores aqui em cima, né? Então, no lugar do A, eu coloco menos 7. No lugar do 5, né, eu coloco, no lugar do B, eu coloco 5. E no lugar do M, eu coloco 2. Muito bem. Quando eu realizo essa conta, menos 7 menos 5, né, vai dar para mim um número, que vai ser menos 12. Menos 12 divide 2? Divide, né? A gente vai ter um resultado aqui de menos 6. E não sobra resto. Então, essa propriedade aqui de baixo, ela é válida, né? E a gente consegue escrever a congruência também dessa forma. Que quando M dividir A menos B, o A é congruente a B, com o módulo M. É uma outra notação de congruência. Então, a congruência, nós podemos resolver ela de diversas maneiras, de diversas formas, tá? Sempre buscando a melhor compreensão que você achar que você se sinta mais confortável. Por exemplo, aqui, ó, eu posso resolver as anteriores também com essa forma. Então, nós temos aqui, ó, que A é congruente a B, módulo M, se A menos B dividir M. M dividir A menos B. Então, eu pego aqui, ó, 4 menos 1 divide 3. Divide, né? Porque 3 divide 3 e é igual a 1.
Outro caso aqui, ó, 16 menos 4 divide 5. Vai dar igual a 16 mais 4 divide 5 é igual a 20 divide 5, que é igual a 4. Então, há várias formas, né, de a gente poder resolver congruências matemáticas. Essa fórmula aqui que a gente usa pela forma matemática é mais simples do que a gente ficar visualizando o relógio, tá bom? Então, quando o número não é congruente, né, nós colocamos o símbolo de diferente, né? Que nem 5 não é congruente. 5 não é congruente a 1, módulo 3, e 8 não é congruente a 24, módulo 25. Gauss usou, igual eu falei para vocês, esse símbolo para indicar a congruência, devido à analogia com a igualdade algébrica. Note-se que a congruente B, módulo M, significa afirmar que existe um número inteiro K tal que A igual a B mais K vezes M, né? Por exemplo aqui, né? Então, nós podemos, usando, como a gente viu anteriormente, né? Que o 4 ele é congruente a 1 módulo 3. Usando essa fórmula, nós podemos usar assim, ó, que 4 é igual a 1 mais 1K vezes 3. Eu vou fazer, então, 4 menos 1 igual a K vezes 3. 4 menos 1 vai me resultar, né, em 3, que é igual ao K vezes 3. Então, eu vou ter que K é igual a 3 divide 3, que é igual a 1. Então, eu sei que K é igual a 1. Nós podemos, então, resolver as congruências também dessa forma. Então, observe que existem diversas maneiras de usar congruência matemática. Ela está sempre relacionada ao resto da divisão, né? Então, por isso que esse conceito a gente usa muito quando a gente está falando de resto, número primo, né? Então, é um conceito muito importante. A gente vai estar usando ele na aula de hoje para fazer um exemplo prático. Agora nós veremos o MDC, né? O máximo divisor comum, o MDC, de dois ou mais números inteiros é o maior divisor inteiro comum a todos eles. Por exemplo, o MDC de 30, 54 e 62 é 6, o que é denotado por MDC de 30, 54 e 32 igual a 6. Agora, como que a gente faz para calcular o MDC, né? Para calcular o máximo divisor comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição dos números indicados. Então, para exemplificar, eu vou fazer o MDC de 20 e 24. Então, nós temos aqui, ó, o 20 e o 24. Então, eu vou fatorar eles. 2 vai dar 10, vai dar 12. 2 vai dar 5, vai dar 6. 2 vai dar 3, vai dar 5. 3 vai dar 1, vai dar 5. 5 vai dar 1 e vai dar 1. Aí, a partir do momento que eu fatorei, eu vou pegar, né, e vou olhar qual foi o momento, né, que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. Então, eu tenho esse momento e tenho esse momento aqui que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. Os casos aqui de baixo, né, eu não consegui fazer isso, porque eu fui dividindo eles individualmente. Então, nós temos que o MDC de 20 e 24 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o MDC desses dois números é igual a 4. Congruência linear é um tipo especial de congruência. Veremos que se uma congruência linear tiver uma solução inteira ou simplesmente uma solução, então ela terá infinitas delas.
apresentaremos um resultado que caracteriza todas as congruências lineares que têm solução. Por outro lado, veremos que as soluções de uma congruência linear, obtidas a partir de uma solução inicial e com um parâmetro inteiro. Então, para exemplificar, sejam A e B inteiros, com A diferente de zero, uma congruência da forma AX congruente a B módulo M. É chamada congruência linear, onde x é uma incógnita. Tá? Por exemplo, x0 é igual a 2 e é uma solução da congruência linear 8x e congruente a 7 módulo 3. Vamos explicar por quê. Se o x fosse igual a 1, o que aconteceria? Eu teria 8 vezes 1 congruente a 7 módulo 3. Mas será que isso é verdade? Vamos ver. 8 é congruente a 7 módulo 3. Então, vamos aplicar aqui a fórmula, que é A menos B divide M. Se essa divisão não apresentar nenhum resto, dizemos que 8 é congruente a 7. Então, vou colocar aqui, 8 menos 7 módulo 3. Então, eu obtenho aqui nessa conta 1 dividido por 3. Então, essa conta não dá o número inteiro. Então, não é congruente. E se x for igual a 2? Então, eu vou ter 8 vezes 2 é congruente a 7 módulo 3. Então, eu vou ter aqui que 16 é congruente a 7 módulo 3. Então, eu vou pegar o quê? Pela fórmula A menos B divide M. Tem que dar um número inteiro. Então, eu vou ter aqui, 16 menos 7 divide 3. Então, eu vou ter aqui 9. 16 menos 7 dá 9. Divide 3, Isso aqui é igual a 3. Então, dá um número inteiro, Então, eu digo que 16 é congruente a 7 módulo 3. Então, o x é uma solução, Nesse caso aqui, como 1 divide 3 vai dar um número quebrado, Então, a gente fala que isso aqui não é congruência. E como aqui vai dar um número inteiro, eu falo que é congruente. Há um teorema também na congruência que ele fala da seguinte forma. Se x0 é uma solução da congruência linear AX congruente a B módulo M, então todas as soluções dessa congruência são da fórmula x igual a x0 mais M divide D vezes K, com K pertencente aos inteiros, com D igual a MDC de A, M. Nós usaremos essa fórmula aplicada a um exercício, que é mais fácil de entender do que ficar vendo só as letras aqui. Então, vou pegar essa fórmula e vou aplicar ela no exercício, numa aplicação. Aplicando congruências lineares. As aplicações de congruências podem nos demonstrar como utilizamos elas em situações do cotidiano, que são familiares a todos nós, contemplando os conteúdos estudados até o momento
reforçando e motivando os estudantes de matemática este importante conceito da aritmética modular e a teoria elementar dos números, né? Vamos fazer aqui então um exercício e vamos ler ele. Um grupo teatral fez uma apresentação cultural, vendendo os ingressos com um preço de R$ 5,00. Sabendo-se que o valor arrecadado foi menor do que R$ 10.000 e que esse valor foi dividido igualmente entre os 23 componentes desse grupo, restando R$ 7,00, determine o público máximo presente nesse espetáculo. Então, eu tenho uma apresentação que tinha 23 pessoas, né? Arrecadou R$ 10.000. O ingresso dessa apresentação custava R$ 5,00 e restou, né, dividindo igualmente para todos os componentes do espetáculo, R$ 7,00. Então, houve um resto da divisão de 7. Então, quando a gente fala de resto, né, de divisão, nos remete ao conceito de congruência. Toda vez que eu falo de resto, né, de divisão, resto e divisão vai estar sempre ligado, de alguma forma, à congruência linear. Então, quando eu tenho um problema desse tipo, eu vou estar trabalhando com congruência. Então, para resolver esse problema, devemos encontrar, né, o maior múltiplo de 5 e menor do que 10.000, que ao ser dividido por 23, né, deixa o resto 7. Com isso, teremos a seguinte congruência, né? Então, vou ter que achar um múltiplo de 5, né? Só que ele tem que ser menor do que 10.000. E a hora que eu divido por 23, sobra 7. Então, vamos aqui a uma congruência. Como eu vou dividir por 23, eu vou falar que o módulo é 23, porque eu vou dividir o número por ele, né? Se a gente pegar aqui, ó, A menos B, né, eu divido o número por M. Então, eu vou falar que o módulo é 23. Então, eu só tenho a congruência, né? AX igual congruente a B com o módulo 23. O B, ele sempre está representando o resto, né? Então, aqui, eu vou colocar aqui no lugar do B, vai ser o 7. Tá? E o 5 é o valor arrecadado, né? Eu quero saber quanto foi, né? Se eu tenho R$ 5,00 por pessoas vezes X pessoas, né? Eu quero saber qual que é esse número. Qual que foi o número de pessoas. Então, aqui no lugar do A, eu coloco o 5. Muito bem, então tem uma congruência linear, né? Para resolver ela, eu vou ter que aplicar uma fórmula. Então, tem essa fórmula aqui. Então, primeiramente, eu vou achar o MDC de AMM. Então, o A é igual a 5, o M é igual a 23. Eu tenho que achar o MDC entre eles dois, né? Então, eu vou colocar aqui 23, né? E vou colocar o 5. Como eles são números primos, né? O único MDC desses dois números é o número 1. Então, o MDC vai ser igual a 1, porque esses dois números são números primos e não consigo daí fazer a divisão. Então, o único número que vai dividir eles ao mesmo tempo é o número 1, né? Porque se eu dividir 23 por 1 e 5 por 1, é o máximo divisor comum que eles possuem, por serem números primos, né? Então, eu tenho um MDC igual a 1. Então, já achei aqui que o D vai valer 1. Muito bem. Para mim achar o x0, né, que é uma solução dessa equação, o que eu posso fazer?
eu pego assim, ó, uso a fórmula, né? Deixa eu apagar aqui um pouquinho agora. Se eu aplicar a fórmula A menos B, M, eu vou achar uma solução dessa equação, né? Então, por exemplo, 5 vezes 6. Se eu falar que o x é igual a 6, é congruente a 7 módulo 23? Vamos ver se é. Então, eu vou ter aqui, né, 5 vezes 3 vai dar 30, congruente a 7 módulo 23. Então, aplica aqui na fórmula. O A é igual a 30. O B é igual a 7. O M é igual a 23. Então, é só dividir. 30 menos 7, 23. Divide 23 e vai dar igual a 1. Então, o x igual a 6 é uma solução para esse problema. Então, eu encontrei uma solução. X igual a 6. Eu encontrei uma solução. Só que eu quero encontrar uma solução, né, onde o valor seja menor do que 1000. Tá? Então, eu vou aplicar esse teorema aqui. Então, vamos lá. Então, eu sei que o x vai ser igual a x0 mais m divide d vezes um k que eu quero achar. Esse k, né? Então, eu sei que x é igual, no lugar de x0, eu vou colocar o 6, que é uma solução para esse problema. Mais o m, que no caso é 23, dividido por 1, que é o MDC, vezes o k. Então, simplificando, eu tenho aqui x é igual a 6 mais 23k. Beleza. Então, eu achei o x, né? E eu tinha aqui 5x era congruente a 7 com o módulo 23. Então, substituo, né? 5, 6 mais 23, congruente a 7, módulo 23. Muito bem. Só que eu tinha uma condição inicial, né? Que o meu valor arrecadado era 10.000. Então, esse valor aqui, ó, desse lado, ele tem que ser menor do que 10.000. Então, tem que achar um valor menor do que 10.000 que seja congruente. Então, eu vou aplicar aqui que 10.000 tem que ser maior do que o resultado que eu obter dessa conta. Então, vou ter que achar uma solução, né, para essa conta. Então, eu vou ter que 5 vezes 6, 30, mais 5 vezes 23, 115k. 30 passa subtraindo, 9.970, maior do que 115k. Então, eu vou ter que 9.970 dividido por 115, né, é maior do que k. Então, eu obtenho um valor, né, inteiro de 86 maior ou igual a k. Por quê? Se eu multiplicar 5, vamos fazer aqui em cima, né? Vou fazer aqui em cima. 30 mais 115 vezes 86. Se eu multiplicar
esse valor, eu vou ter que 115 vezes 86 vai dar 9.890. 9.890 mais 30 vai dar 9.920. Então, esse é o número menor do que 10 mil reais que atende a minha condição. Então, o número é 86. Sabendo que o número é 86, né? Então, eu descobri aqui que o K vale 86. Ótimo. Achei um valor que atende a condição. Aí eu retomo a condição que x é igual a 6 mais 23K. Como o K eu descobri que é 86, né? Eu vou fazer aqui 6 mais 23 vezes 86, né? Vai dar um número, que é igual a 23 vezes 86, 1978. E 6 mais esse número vai dar 1984. Então, esse é o número que eu estou procurando. Um público de 1.984 pessoas. Para isso, vamos confrontar esse resultado, né, para ver se ele é válido. Agora, eu vou verificar o resultado. Para verificar o resultado, eu vou aplicar. Se o público é de 1.984 pessoas e elas pagaram R$5, qual foi a arrecadação? Então, eu vou pegar 1.984 vezes 5. Vai dar um valor de 9.920 reais. Esse é um valor válido, porque ele é menor do que os 10 mil reais da minha situação problema, que eu falei que a arrecadação foi menor do que 10 mil reais. Então, esse aqui atendeu ao primeiro requisito. O segundo requisito é que se eu dividir esse valor por 23, vai ter que sobrar 7. Então, vou fazer aqui a conta, tem que sobrar 7. Então, eu vou ter um valor de 431. Dá 9.913. E sobra o resto 7, que é o valor que eu estava procurando. Então, essa é uma aplicação de congruência a um contexto, né, de aplicação do dia a dia, né, para descobrir esses valores nessas aplicações do cotidiano.